Boa noite às irmãs, aos caríssimos amigos. Temos este texto que é necessário acordarmos. Emmanuel prestigiou muito este capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios. Boa vontade, o tema que falamos aqui na quinzena passada, capítulo 5, versículo 15. Má vontade, que foi da semana passada, capítulo 5, versículo 11. E este, capítulo 5, versículo 14. Então, pelo visto, nós estamos precisando muito, muito dos ensinos de Paulo. Emmanuel, então, foi aqui inspirado por Paulo para escrever esse texto. O capítulo 5, como falamos aqui na quinzena passada, ele é um capítulo de ordem moral. 1, 2, 3 é um capítulo de ordem mais teologal. 4, 5 e 6, capítulo moral. E aqui, Paulo chama a atenção dos efésios daquela época. Mas é óbvio que vale muito para os nossos dias. Diz então, Paulo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Algumas traduções dizem: o Cristo brilhará em ti. Aqui não foge muito do contexto. Mas vejamos que tem duas situações aí que Paulo chama a atenção dos Efésios. É porque muitos dos neófitos ou dos aprendizes do cristianismo, o que Emmanuel aqui chama de adventícios, estavam dormindo. Não dormindo literalmente, mas dormindo espiritualmente. Por favor, ligue, senão vai embaçar que eu não vou enxergar. Bom, então, olha só. Dormindo espiritualmente, muito embora todos estivessem acordados no seu dia a dia. Todos os efésios daquela época estavam nos seus afazeres, trabalhando para a sua sobrevivência de suas famílias, enfim, produzindo, mas estavam dormindo espiritualmente. Paulo, então, chama a atenção deles. Desperta, ou seja, acorda, como diz Emmanuel, né? Para as coisas do espírito, visto que para as coisas da matéria vós estáis ativo, vigilante. Mas quanto às coisas do espírito, vós dormis. Mas não basta apenas despertar, não basta apenas acordar. É necessário levantar. Porque muitos de nós podemos até estar despertos, mas deitados. E não resolve muito estar despertos, porém deitados. Então é necessário levantar. E levantar dentre quem ou dentre quais? Dentre os mortos. E quem são os mortos? São tão quanto aqueles que estão ainda dormindo ou em estado de letargia moral, letargia psíquica. Emmanuel trata aqui de paralisia, veremos daqui a pouco. Então, só na medida que a gente desperta e levanta, e anda, e produz, e trabalha, é que o Cristo nos esclarecerá, ou o Cristo
brilhará em nós. Então, é necessário, já nesse pequeno chamamento que Paulo faz aos Efésios, mas que vale muito bem para a gente, termos algumas condutas, algumas ações, o que já requer da nossa parte um esforço muito grande, uma disposição para fazer, para agir no bem, agir segundo os valores éticos, os valores morais. Então, temos um objetivo a alcançar na nossa encarnação. Muitas vezes nós passamos toda uma existência material, toda uma encarnação, apenas lidando com os valores da matéria, dando as costas aos valores espirituais. Quando assim fazemos, estamos dormindo ou estamos ainda deitados. E, nesse sentido, aqui Emmanuel chama a atenção, dizendo que grande número dessas pessoas adventistas significam aqueles que vêm de fora. Então, muitos daqueles que começam a estudar o cristianismo, começam a ter contato com ele, ou não, ainda que não sejam exatamente os novatos, os neófitos, ao círculo do cristianismo, eles são tomados por muitas dificuldades, por fortes dificuldades na compreensão e na aplicação dos ensinos de Jesus. Duas condições necessárias para vivenciarmos o Evangelho do Cristo: a compreensão e a aplicação. Se nós não compreendemos, por certo, teremos alguma dificuldade em aplicar. Porque aplicar aquilo que não se sabe, a possibilidade de erros é grande. Por outro lado, se compreendemos, mas não aplicamos, tornamos-nos letras mortas. É aquele que sabe muito, aquele que conhece muito, mas não põe em prática. É a pessoa que é capaz de memorizar os textos paulinos, os textos de Pedro, com toda facilidade. É capaz de falar de maneira a empolgar aqueles que ouvem, mas convidados à vivência daquilo que pregam, daquilo que expõem, vem de logo a dificuldade. Por isso que é necessária a compreensão e a aplicação. E, nesse sentido, Emmanuel nos diz, alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Isso é muito comum. Quando não temos dificuldade em entender aquilo que está no Evangelho, em compreender a proposta de Jesus, nos prendemos às questões literárias, às vírgulas, aos pontos, a esta ou aquela palavra, e quando nos prendemos a isso, nós nos esquecemos de atingir a essência, de atingir a meta, o que Emmanuel chama aqui, com isso a gente rejeita o pão divino pelo envoltório humano que necessitou para preservar-se na vida. Nós tomamos, por exemplo, o símbolo pelo simbolizado, nos apegamos ao símbolo, nos apegamos ao envoltório humano e nos esquecemos do pão, o pão divino, a substância, a essência, aquilo que Jesus nos propõe como forma de nos esclarecermos, como forma de fazermos brilhar a luz. Nós, muitas vezes, nos apegamos às questiúnculas ou ao envoltório e nos esquecemos da essência. Nos apegamos à forma como alguém fala, em vez de nos atermos àquilo que ele fala, o significado,
daquilo que ele fala. Então, o despertar também passa pela necessidade de compreender a lógica, o pensamento, a proposta do ensino de Jesus. Esses amigos, nos diz Emmanuel, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Esse contingente ao qual Emmanuel aqui trata como esses amigos, né? Esse contingente, eles permanecem na paralisia das suas faculdades espirituais, sem atentar, aqui repetimos ou enfatizamos, para a essência daquilo que Jesus veio pregar. O ensino do Cristo é essencialmente prático. Claro que tem a parte teórica da compreensão, mas ele é essencialmente prático. Basta dizer que o ensino do Cristo pode ser resumido, sem prejuízo, em 2 ensinamentos. Amai a Deus e amai ao próximo. Basta 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. 2 verbos sublimes, amar a Deus e amar ao próximo. Ou melhor, um verbo com duas formas de praticar. Na maioria das ocasiões, olha o que Emmanuel nos chama a atenção aqui. Os convites divinos passam por ele, né, por esse contingente, ou por esses amigos, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. São aquelas emoções que muitas vezes nós sentimos quando lemos determinadas passagens do Evangelho. Quando nós, espíritas, ouvimos uma mensagem do nosso doutor Bezerra de Menezes, ou até mesmo do nosso Emmanuel, com essa belíssima instrução, nós avaliamos e, muitas vezes, nos emocionamos com tamanha beleza e lucidez com que ele nos ensina. Mas sairmos da nossa paralisia ou da nossa dormência e agirmos em conformidade com os ensinos que ele nos propõe, há uma distância considerável. Daí porque nós, muitas vezes, nos empolgamos, não é, com os ensinos, com os convites divinos, aqui proposto por Emmanuel, mas logo quedamos-nos na inércia. O coração, nesse sentido, não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. Então, esse é o estado moral da grande maioria da humanidade hoje encarnada na Terra. E este é o despertai, o convite feito por Paulo há 2000, ele escreveu no ano 58, nós estamos em 2024, por favor, os matemáticos façam aí as contas, mas seguramente é mais de 2000 anos atrás, e nós continuamos ainda a dormir ante a proposta de Jesus. A criatura necessita, portanto, indagar sobre si mesma, o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Isso é fundamental quando a gente pensa, né? Por que estou aqui? Eu estou aqui encarnado para quê? Já paramos para avaliar? Será que apenas para estudar, ter uma formatura, conseguir emprego, chegar aos 90 anos sadio,
e aí desencarnar como um passarinho ali, ó, deitadinho, né? Então, assim, será que fazendo isso, teremos nós cumprido o objetivo da nossa existência? Então, Emmanuel nos alerta para pensarmos acerca disso. Grandes massas supostamente religiosas, ele fala aqui diretamente para aqueles que professam esta ou aquela religião. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Ou seja, é o indivíduo, para falarmos de nós aqui espíritas, somos muitos de nós que vamos às casas espíritas. Gente, isso já é um passo importante. Eu vou aqui colocar um pouco mais de lenha na fogueira. Somos muitos de nós que passamos 10, 15, 20, 30 anos numa casa espírita ou num templo religioso qualquer, mas não saímos disso. Não temos a disposição para nos modificar internamente. Qual é a proposta da doutrina espírita? Nos tornarmos pessoas melhores. Qual é a proposta, em tese, desta ou daquela religião? Tornar o indivíduo melhor, desperto, como diz Paulo. Se nós passamos 40 anos frequentando um templo, seja ele qual for, e não nos vemos enquanto criaturas despertas, chegamos no mundo espiritual ainda dormindo, espiritualmente dormindo. Podemos até chegar a dormir, mas dormindo espiritualmente. Então, grande massa de pessoas que se dizem religiosas chegam no mundo espiritual nessas condições, como sonâmbulos inconscientes. Diz Emmanuel, fala-se em Deus, em fé e espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Ou seja, a ideia de Deus, a ideia de espiritualidade, a gente ouve, a gente lê, até entende algo nesse sentido, mas torna-se uma penumbra na nossa consciência. Não torna-se um farol a nos guiar, a nos mobilizar, a nos tirar da comodidade da inércia, mas uma penumbra. A gente acha bonito, acha muito adequado, mas passamos ao largo. Diz Emmanuel, sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos. Aí, amigos, amigas, é a consequência. É a consequência de cada um de nós que insiste em dormir ou insiste em não despertar. Qual é a consequência? Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, esquecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se elevem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, muitos de nós nos encontramos mais ou menos com maior ou menor intensidade nessa situação aqui. Mas qual alívio que temos nesta proposta, nesse raciocínio de Emmanuel? É que nós somos levados pela corrente incessante do rio da vida. E qual é a característica da água do rio? É levar, é movimentar. Não é ficar parada como a água de um lago. É a correnteza. Felizmente, nós estamos imersos nesta corrente, nesse rio. Felizmente, graças a Deus, porque se estivéssemos imersos num lago,
a nossa demora em nos tornarmos esclarecidos ante o ensino de Jesus seria seguramente muito maior. Mas, como nós estamos imersos nessa corrente, nós somos levados por ela, por esse turbilhão de acontecimentos. E cedo ou tarde a gente vai, de fato, acordar, a gente vai crescer. Isso é um consolo, de certa forma, mas é necessário dormirmos tanto ao ponto de sermos levados pelo turbilhão dos acontecimentos? Não. Nós podemos ser agentes ativos da nossa própria evolução de forma a não dependermos desse turbilhão de acontecimentos. E muitas vezes, como é que esse turbilhão de acontecimentos ocorre na nossa vida? Da dor. Por isso que nós, espíritas, temos um brocardo ou um adágio que diz: nós evoluímos pelo amor, pela dor. Mas, a rigor, já que somos seres, em tese, racionais, não seria mais lógico evoluirmos pelo amor, sem esperarmos que essa incessante corrente do rio da vida nos leve? Então, assim, aconselhamentos não nos faltam. Vejamos que se nós aqui, nesta sala, se nós aqui hoje somos aqueles efésios de mais de 2000 anos atrás, já seguramente ouvimos Paulo nos chamar a atenção acerca disso. E depois de Paulo, vieram muitos Paulos, muitos, infinitos Paulos, um sem número de Paulos e Tasso a nos ensinar. A exemplo do nosso Emmanuel. Portanto, nós temos, como diz o poeta baiano, a régua e o compasso. Basta fazermos a nossa parte. Despertarmos, levantarmos dentre os mortos, pois assim o Cristo brilhará nossa consciência e no nosso coração. Paz para todos nós.